Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, como é que você tá? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Fica meu desejo aqui para você tá muito bem, beleza? Hoje vamos tratar aqui sobre educação. Ei, o que é ensino híbrido? Será que essa modalidade de ensino é algo inclusivo? O que significa essa inclusão? Ei, qual é a realidade do Brasil diante dessa perspectiva? Vem comigo e vamos discutir isso. Pois bem, galera, vamos embora, tocar nosso barco aqui e ir direto ao assunto. Ensino híbrido nada mais é do que a tentativa de alinhar o ensino presencial e o ensino online. É basicamente uma alternativa que foi posta em prática devido às condições que a gente tem devido à pandemia. O que é que acontece? A partir do momento em que a pandemia se tornou uma realidade irrefutável, se tornou algo marcante, coisas tiveram que se adaptar. Uma dessas foi no que diz respeito aos processos educacionais. Ou já existia o EAD. O EAD não é uma novidade para ninguém. Ou quais eram as condições desse EAD? Era algo realmente que tinha um processo socioeducativo marcante? Fica o questionamento. Mais tarde a gente volta aqui para tirar uma onda em cima disso. Mas, em consideração ao ensino híbrido em si, é uma questão bastante complicada da gente chegar para tirar uma onda. Por quê, professor? Basicamente, as estruturas são divergentes. A gente não tem uma questão igualitária em todos os contextos do país, nem muito menos nas escolas de cada cidade. Por exemplo, existem necessidades diferentes, existem públicos diferentes. No caso das escolas privadas, existem mensalidades diferentes. São uma série de questões, uma série de arestas, digamos assim, que fazem essa diferença. Obviamente, escolas que já apresentavam uma estrutura mais marcante e que já tinham uma tendência aí para o online, em algum momento, ou pelo menos fazer atividades de extensão no online, tiveram uma facilidade maior nesse período de transição. Mas isso não se estende à realidade de todo um país, de todo um estado, de toda uma cidade. Cada caso foi um caso. Ei, Dedé, doideira demais, velho. Essa pandemia serviu para mostrar como danado o nosso país é um país desigual, por mais que seja um país rico pra caramba. É uma coisa doida pensar nisso, meu velho. Tu é doido, mano. Tá lá a gente conseguindo fazer algum trabalho por aqui, mas quando a gente para pensar na realidade, por exemplo, do norte do país, em muitos momentos eles precisaram ter um desenvolvimento educacional a partir do rádio, meu velho. É uma questão que, pô, mostra o quão dispare a gente é enquanto sociedade. E particularmente isso é algo que me dói bastante, é algo que me deixa muito triste, velho. É um negócio doido, porque a gente tá vendo agora a educação que deveria ser um ponto de promoção, ou melhor, de diminuição da desigualdade, sendo algo promotora de desigualdade. E isso me dói falar, e isso é muito triste. Diante dessa questão, houveram várias outras. Por exemplo, é seguro ou não o retorno às aulas? Eita, o que é que vai acontecer agora com o retorno às aulas? O que é que resultou esse retorno às aulas? Via de regra, a necessidade de dois pontos fundamentais na minha visão. O primeiro desses pontos seria justamente o aspecto de ou a sociedade está voltando, querendo a gente ou não, mesmo em meio a uma pandemia. Não foi todo mundo que teve o privilégio de trabalhar 100% dentro de casa. Não foi todo mundo que viveu de fato o período pandêmico mais marcante do nosso país. Ei, a galera começa a voltar a trabalhar e precisa que as crianças, que seus filhos estejam em algum canto. E esse canto, no fim das contas, tornou-se a escola. É uma questão que a gente pode questionar bastante.
mas querendo ou não, foi uma realidade. Outro aspecto também é no que diz respeito às escolas privadas que precisam justificar uma arrecadação. Para isso, houveram casos mais ou menos acertados da forma com que esse retorno ocorreu. A gente percebe por todo o país escolas que tiveram de fato um compromisso com a biossegurança e outras que fingem ter compromisso com a biossegurança para justificar o seu pleno funcionamento e a sua arrecadação monetária. Ei, é uma questão bastante complicada da gente analisar e fazer essa contextualização. Por quê? Por um lado, existe um falso dilema que foi criado em cima da saúde financeira de diversas instituições, e por outro lado, a gente está falando sobre necessariamente a vida de todo mundo que está exposto ali naquela escola, da direção até os porteiros, professores, coordenadores, os próprios alunos. É algo complicado que a gente precisa ainda olhar com bastante cautela. E a pandemia não acabou. Ei, a educação está sendo promotora das desigualdades. A gente ainda vai ver e vai estudar muito isso no futuro, porque é algo que a gente ainda está vivendo. A gente ainda não teve um distanciamento preciso para poder analisar com mais, digamos, cautela, com menos fogo no parquinho. E aí a gente pergunta: quem danado teve de fato condições de fazer uma quarentena? Todos esses aspectos são aspectos que batem em cima do ensino. Por quê? Da noite para o dia, muitos professores tiveram que se adaptar ao meio online, tiveram que dominar diversas tecnologias que ninguém teve o pleno conhecimento de estar ali exposto a isso. Ninguém foi ensinado a isso. Muitas instituições nem deram curso ou não fizeram tanto pelo profissional para estar passando por esse momento. Pô, da noite pro dia, tiveram professores que tinha gente escrevendo em azulejo. É uma precarização do trabalho, mas é também um esforço que o profissional, no caso o professor, fazia para acontecer ainda um processo educativo. Mas será que esse meio híbrido, será que o EAD é o ensino do futuro? Será que isso é inclusivo? E em minha humilde opinião, eu descarto essa possibilidade. Eu não consigo enxergar o ensino híbrido sendo como algo de um modelo do ensino para o futuro. Porque isso deixa claro as diversas diferenças que a gente tem, as diversas desigualdades que a gente tem, deixa exposto, deixa visível a diferença que existe entre as instituições, cidades, os estados. Isso tudo é muito complicado, isso tudo é muito tenso da gente estar observando dessa forma. Querendo ou não, um dos processos seletivos mais marcantes no final de todo o contexto do ensino é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Como é que vai chegar esse estudante para prestar o Enem tendo vivido esse contexto? Como é que vai ser esse contexto no futuro? Porque ainda não acabou. O EAD pode ser inclusivo, pode dar oportunidades no que diz respeito a ele no ensino superior, a uma pós-graduação, por exemplo. Mas de uma vivência escolar, ei, quando a gente está falando no crescimento socioeducativo, socioemocional de uma criança, de um adolescente, o convívio social é algo muito marcante, é algo muito necessário. Como é que vai ser esse convívio? Como é que esse indivíduo vai estar interagindo com a sociedade? Como é que esse indivíduo vai estar ali exposto a situações diferentes ou situações que não cabem ao seu controle? Isso tudo faz parte do processo do ensino, isso tudo faz parte do processo educativo. São por esses pontos em específico que eu não consigo enxergar o ensino híbrido como sendo o ensino do futuro. E eu gostaria muito que você desse a sua opinião. O que você acha sobre esse tema? O ensino híbrido vai ser um ensino fundamental para o futuro? Vai ser a principal forma de ensino para o futuro? Você passou por essa realidade de adaptação com outros mecanismos de ensino? Ei, me diz aí,
Você gosta dessa modalidade do EAD ou do ensino híbrido? Conta pra mim nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. Beleza? Não esquece de inscrever-se no canal, de deixar o seu comentário e de dar um like no vídeo. Tamo junto, conhecimento é poder. Vídeo novo toda sexta-feira e às vezes aos domingos. Tamo junto, valeu, é nóis.